então vamos lá. Então essa aula aí, mais uma nessa sequência que a gente fez na primeira certificação para o grupo do NAP. Nessa aula aqui a gente vai esboçar, na verdade, uma parte introdutória da física bem interessante. A gente vai falar nessa aula de impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso e a conservação. Ou seja, isso aí já é 50% de uma frente que vocês estão vendo aí na segunda série. Legal? Eu vou ler o exercício, a gente vai ler e dentro do exercício a gente vai jogar os conceitos e eles vão surgindo e eu acho que talvez seja algo bem interessante. Bom, o que ele diz aí pra gente? Ele diz um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso. Então essa fala inicial que está em repouso, ela é bem relevante, tá? A velocidade inicial desse cara, né, desse corpo é 0, está sob a ação de uma força resultante F de direção constante, tá? Cuja intensidade varia com o tempo conforme o gráfico. Então, velocidade inicial 0, tá? O que ele vai pedir para a gente? Olha ali o gráfico, esse gráfico é força, aqui essa letrinha não está tão clara, mas é tempo. Determina a intensidade do impulso da força no intervalo de 0 a 20. Robson, se você for olhar lá no conceito, impulso, tá? Olhando lá, que nem o seu professor ensinou para você, impulso vai ser a força que eu faço em determinado intervalo de tempo. Então aí você olha assim, bom, ele está pedindo para mim de 0 a 20. Só que aí olha para o gráfico, né? Esse eixo aqui eu tenho o tempo. Esse eixo aqui eu tenho a força. Quanto é que vale a força? Robson, ali a força, ela na verdade, ela não é um valor fixo, ela está variando. Isso quer dizer o quê, gente? Essa expressãozinha aqui, que você conhece e calcula o impulso, ela só é válida quando a força for constante. Quando a força não for constante, ou seja, o que na verdade eu estou querendo te dizer? Impulso em módulo é a força vezes o tempo. Essa formulazinha só vai valer quando F for constante. E quando F for variável, nós temos que fazer a área da figura. Tá legal? Então, todo gráfico de força em função do tempo, qualquer que seja o formato que eu tenho, todo gráfico de força, vou até escrever isso, de força em função do tempo, a área da figura vai ser numericamente o impulso, beleza? Tá? Então vamos retornar aqui só para a gente ver se ficou bem claro. Olha o que ele pede na letra A, a intensidade do impulso da força no intervalo de 0 até 20. Então, de acordo com a formulazinha lá que você aprendeu do seu professor, o impulso seria a força vezes o tempo. Excelente, mas ali, olha ali para o seu desenho, de 0 até 20 segundos, quanto é que vale a força? Robson, ela está variando. Beleza, se ela está variando, não dá para eu fazer força vezes o tempo. Então, o que eu tenho que fazer? A área da figura. Robson, e se ele não me desse a figura? Não ia ter como você achar ali o impulso, tá legal? Então, força constante. Robson, o que é uma força constante? Essas perguntas aparecem muito quando a gente está ensinando isso. Uma força constante é uma força que tem sempre o mesmo valor. Vou te dar um exemplo de um gráfico de uma força constante. Olha só, tempo aqui, tempo em segundos. E essa força aqui, se fosse algo assim, né, algo reto, aí sim seria uma força constante. Ali não é variável. Então o que você tem que fazer? A área da figurinha. Gente, se você não sabe que figura é essa, quebra em duas figuras. Figura 1 e figura 2. Então o impulso vai ser a área 1 mais a área 2. Vou dar essa dica, hein? Prova da segunda série sou eu que vou fazer. Isso aqui é questão certa na prova. Por que essa questão é bem legal? Essa questão ela trabalha o conceito de impulso e trabalha o teorema do impulso. Então ela mistura ali 2, 3 conteúdos que é boa para a gente cobrar. Então vamos lá, Robson, área 1. Que figura é a área 1? Outra dificuldade. A área 1, né, ela tem esse carinha para cima, tem esse carinha para cá e tem esse carinha para cá. Bom, trapézio seria mais essa figurinha. Se você não sabe qual é a área do trapézio, isso é outra ideia também. Quebra em duas figurinhas, tá legal? Você pode quebrar aqui um triângulo e aqui é um quadrado, por exemplo. Tá legal? Mas vamos fazer como um todo. Robson, eu não sei calcular esse negócio de área de trapézio, não. Olha só. Né? Tá vendo que a figura está assim? Eu só estou pegando esse primeiro trecho. Se você pegar essa figurinha e deitar, você vê com mais tranquilidade que é um trapézio.
Legal? Pega essa figurinha e deita. Porque o aluno, no modo geral, gente, ele tem muita dificuldade de ver que isso aqui é um trapézio. Então, pega o cara aqui, ó, com essa mãozinha e deita. E como é que é a área do trapézio? Aqui é Bzão, aqui é Bzinho e aqui é H. Então, seria base maior. Acompanha aqui. Essa aqui é a base maior. Base maior, 20. Mais base menor, 10. Robson, não estou entendendo não. Eu peguei essa figurinha e deitei ela, tá? Se você não sabe fazer esse negócio de base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tira a área, quebra aquela figura. Eu posso quebrar? Pode quebrar a figura enquanto você quiser. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Base maior, 20, mais base menor, 10, vezes a altura, que é 10, sobre 2. Que área é essa que eu peguei? É a área só da figura 1. E a área da figura 2? Aí o aluno pergunta, Robson, por que você está pegando tudo? Porque ele me pediu de 0 até 20. Se ele pedisse, determine a intensidade do impulso da força de 0 até 10, só seria, a resposta já estaria ali no quadro. A área 2, povo, é um triângulo. Robson, eu não sei tirar a área do triângulo, essa parte da matéria é muito tempo que eu não vejo e eu esqueço. Não tem problema, base e altura. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base, povo, é 10. Por que a base é 10? Eu não entendo isso. De 10 até 20, tem 10. Vezes a altura, que é 20, sobre 2, né? Então, esse cara aqui vai me dar 30 vezes 10 sobre 2, mais 200 sobre 2. Ah, Robson, eu vi que pode cortar. É claro que quem tem essa habilidade um pouco mais matemática, simplifica e a conta precisa ficar essa conta olhada toda feinha, né? Então, o impulso aqui seria 300 sobre 2, 150, mais 100, 250. Tá? Matamos a letra A. Então, a galera do NAPNE, ó, gente, essa daí é bombadaça, questão assim, quase que clássica na prova da gente cobrar, tá legal? Que ela é muito legal. Bom, primeiro já investigamos uma coisa, investigamos se o aluno sabe o impulso, se ele sabe calcular o impulso, se ele sabe da diferença de usar a expressão e calcular o gráfico. Essa é a letra A, morta. Letra B, velocidade do corpo no instante t igual a 20. Como é que eu faço essa? Aí você deve lá ter visto com o seu professor esse conceito de impulso, viu também o conceito de quantidade de movimento, que era o m vezes o v, tá? O professor sempre trabalha um, trabalha logo o outro. Aí depois ele mistura, será que esse cara aqui e esse cara tem relação? Qual é a relação dessa grandeza física com essa grandeza física? E aí a gente mostra, quando a gente trabalha isso lá com a criançada, vou botar aqui como item B, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Impulso vai ser sempre a variação da quantidade de movimento. Robson, o que é variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá legal? Bom, até aí tá claro? Tá, mais ou menos claro. Você achou o impulso na letra A. E quem é esse negócio de que quantidade de movimento? Essa quantidade de movimento, gente, ela seria massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Tá? Agora eu estou pegando a expressão e estou abrindo um pouquinho mais. O impulso nós já temos, 250. Robson, é o mesmo da letra A? É o que você achou para a letra A. Massa, ele nos forneceu 2. A massa é 2. Velocidade final é o que eu quero. Olha a pergunta. A velocidade do corpo no instante t é igual a 20. Menos a massa, que é 2. Quanto é que vale a velocidade inicial? Aí você, o aluno, muitas das vezes agora para e fica pensando, Robson, não dá para fazer porque eu não sei a velocidade inicial. Vamos voltar para o texto. Olha o texto. Um corpo de massa 2 kg inicialmente em repouso. Se ele está em repouso, o que isso significa? A velocidade inicial é 0. Se a velocidade inicial é 0, aqui é 0. Concorda que essa parte que vai para o espaço? Zerou, né? Então, a velocidade final vai ser 250 sobre 2, que dá 125 metros por segundo. Essa daí é a primeira questão, tá? Uma coisa que eu sei que não ficou claro no meu entendimento, quando eu olho para a fisionomia de vocês, né? Eu estou sentindo a necessidade de
Robson, como é que isso aqui é verdade? Tá? Como é que a gente pode tirar isso daqui? Eu vou apagar só essa partezinha aqui, que essa partezinha você já deve ter copiado, tá? Então eu vou só apagar essa partezinha e te falar uma coisa, né? Você aprendeu lá eu vou escrever ela toda com essas setinhas em cima. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo tudo com setinha em cima, porque são grandezas vetoriais, tá legal? Mas assim, a maioria dos exercícios, o seu professor deve convergir muito para trabalhar em módulo. Alguns momentos ele deve usar alguma coisinha de vetor, mas a convergência deve ser a máxima para módulo. Tá? De onde vem isso aqui? Você aprendeu lá na segunda lei de quem, Robson? De Newton, que a força resultante não era esse m vezes a? Tá? Você aprendeu isso lá. Isso foi lá a segunda lei, massa, m é massa, a aceleração. Você pode abrir esse cara daqui. Abrir de que forma? Fr seria m delta v sobre delta t, tá? Se ficar enrolado, gente, vamos fazer até melhor com você. Ó, vou tirar esse negócio de vetor para não enrolar a sua cabecinha. Pronto, tira ali a coisa vetorial só para a gente trabalhar logo direto em módulo, que eu acho que facilita você. Mas, Robson, onde tu está querendo chegar que eu não entendi? O exercício já acabou. O que eu estou fazendo por que eu escrevi isso? Eu estou sentindo essa necessidade olhando para a cara de vocês. O tempo vai para lá. Então, Fr vezes o tempo é m, velocidade final menos velocidade inicial. Vê se você entende o que eu fiz. Está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Delta V, o que é delta V? Variação de velocidade. Eu aqui estou parado, velocidade inicial 0. Aqui eu adquiri uma velocidade. Tá claro? Isso é aceleração. Lembra quando a gente fez uma aula e perguntava assim, o que é aceleração? Quando você pergunta o que é aceleração para a criança nunca sabe o que é aceleração. Aí você volta lá e fala assim, quando que você usa a palavra aceleração? Quando tu está dentro do carro com o seu amigo, com o seu responsável, está atrasado para uma festa, você fala para o seu pai assim, pai, acelera aí. Essa frase, acelera aí, o que você está querendo que ele faça? Aumenta a velocidade, né? Aumenta a velocidade. É instantâneo? Não, leva tempo. Então, a aceleração é o quanto muda a sua velocidade em função do tempo. Beleza? Então, vai ficar F vezes T é impulso. Impulso da força resultante. MVF menos MV0 é o que a gente fez aqui. Tá legal, gente? Então, isso aqui não vem do nada, não vem porque o Robson quer. Robson, eu precisaria fazer isso aqui na prova? Não, eu estou fazendo porque eu acho que aqui dá mais sentido eu utilizar aquilo ali. Então, só para a gente fechar, amarrar a primeira questão. Bem, Robson, o meu professor do dia a dia lá, né, ele falou que impulso é força vezes tempo. Na letra A, tu manda calcular esse tal de impulso. Mas a força, olha lá, qual força que eu boto? Eu, como aluno, perguntaria, eu jogo 10 ou eu jogo 20? Tu não vai jogar nenhuma das duas, porque a força é variável. Se varia, não dá para usar isso. Tem que fazer a área da figurinha. Beleza? Letra B, pede a velocidade. Velocidade, qual é a relação de impulso com velocidade? Vem dessa relação aqui que o seu professor fez com você. Se ele não fez, está aqui. A deduçãozinha bonitinha, vem e aplica e você mata. Isso já é uma questão de prova, certo, para você garantir lá já um pontinho lá na sua prova. Sou eu que vou fazer e esse aqui eu gosto muito desse assunto. Tá legal? Eu acho que uma questão que mistura 3 assuntos aqui. Mistura impulso, quantidade de movimento e a relação entre essas grandezas. Foi? Para a gente amarrar, segunda também questão de prova. Essa quantidade de movimento aqui, ela se conserva? Existe sim. Ela sempre é conservada na ausência ou quando o sistema é isolado de forças externas. Isso é uma dificuldade para o aluno. Então, pensa logo nas aplicações que caem em prova. Quais são as aplicações que mais bombam em prova? Bomba. Tem uma bomba aqui. A bombinha está aqui com uma massa emisão, tá? Eu vou te dar logo as situações que aparecem com muita frequência nessa quantidade de movimento. Essa bomba explode, então vem um fragmento para cá, vem outro fragmento para lá. Tá legal? Ali é um processo que só tem força interna.
Então, se só tem força interna, a quantidade de movimento, presta atenção agora, que agora tem um problema. Quando eu falo quantidade de movimento, eu não estou falando quantidade de movimento de um cara. Eu estou falando a quantidade de movimento do sistema. Robson, eu não entendi. Dá para você explicar? Vamos bater essa teoria aqui muito rápido e muito breve e sem muito vetor. Porque, gente, tudo isso aí é vetor. Só que trabalhar com vetor com um aluno do ensino médio, às vezes é traumático. Então, simplifica, joga as coisas em modo. Ele vai ter problema só se ele for para a universidade. Lá na universidade vão dar muito mais base de vetor para ele e ele administra isso com mais tranquilidade. Aqui não tem necessidade. Então, tem uma bombinha com uma massa M, tá? Eu vou falar desse conceito aqui com bomba e aí depois você vai ver que o conceito aqui é o mesmo para esse exercício, tá legal? Bomba de massa M. Essa bomba explode. Então, tem um fragmento de massa M1 que vai para lá. Tem um fragmento de massa M2 que vai para cá. Beleza? Tá? Então, uma coisa, puf, sai para lá, para cá. É o que vai acontecer aqui. Um projétil de massa 4 é disparado na direção horizontal de módulo tal, por um canhão. O que é isso aqui, cara? Tem lá o canhão, ou você atirando. Quando você atira, você não vai para trás? Tá legal? Basicamente, o que acontece aqui é o mesmo princípio que acontece aqui. Mesmo princípio, a nível de princípio. Não princípio, aqui é uma bomba explodindo, aqui é um projétil saindo. Não é esse princípio físico que ocorre. Mas o produto final de solução é o mesmo. Antes de explodir, a quantidade de movimento era zero. Quantidade antes, zero. Robson, por que a quantidade de movimento é zero? Eu não entendi, não. A bomba está em movimento? Não, a bomba está parada. Tá? Então, a bomba, inicialmente, ela está paradinha. M vezes zero, zero. Depois que explode, vai ficar M1 V1 mais M2 V2. Aqui, gente, eu vou ter que escrever, botei essa setinha em cima de vetor, porque aqui fica difícil. A gente vai chegar a uma coisa final bacana, mas daqui a pouco eu vou falar dessa coisa final bacana. Tá? M1 V1 mais M2 V2. Robson, por quê? Porque esse cara sai com uma massa M1, uma velocidade V1, massa M2, velocidade V2. Se aqui não tem, é isolado de forças externas, que ali só tem força interna atuando, como é o exemplo de bomba, exemplo do cara dando tiro no canhão, exemplo de dois patinadores. Eu e você, um aluno aqui X, estamos numa pista de gelo, eu empurro o cara. Eu vou empurrar ele com uma força, a toda a ação corresponde a quê? Uma reação. Eu empurro ele, ele vai nesse sentido, a força que eu apliquei vai se voltar para mim, eu vou nesse sentido. Então, ó, patinador, bomba, cara dando tiro, são os exemplos que aparecem muito em prova para conservação. Se isso aqui ocorre, zero é igual a M1 V1 mais M2. Agora, gente, só tem um detalhe, essa velocidade está sendo nesse sentido. Essa está sendo em outro sentido. Então, a gente geralmente convenciona para a velocidade essa mudança aí. Um é positivo, outro é negativo, tá? Mas isso na prova, que aí gente, eu estou fazendo muita simplificação, estou tirando muita ideia de vetor, porque isso não importa, tá? Então, joga esse cara para lá, então vai te ter que M2 V2 é igual a M1 V1. Pronto. Essa é a relação que a gente vai trabalhar com muita frequência. Robson, eu posso gravar essa fórmula toda vez que eu ver esse negócio de canhão, bomba, patinador, é isso que eu vou aplicar? Não, tem que tomar cuidado. Muitas das vezes vai ser porque o sistema inicial vai estar parado. A bomba parada, dois patinadores parados, o cara atirando parado. Nem sempre isso ocorre, tá bom? Mas a gente vai falar, vai dar exemplos mais para frente. Então, gente, olha só, um projétil, aí depois disso aqui, acabou. O nome disso aqui, o que é, Robson? Conservação da quantidade de movimento. Então, olha que passeio nós demos na física. A gente viu impulso, a gente viu quantidade de movimento, viu a relação, e quando que se conserva esse cara? Tá claro? Isso aqui, gente, já, conforme eu falei a vocês, já está aí quase 50% de uma frente. Quase 50% de uma frente, tá? Então, vamos lá. Massa do projétil. Vamos considerar que o projétil é o 2, tá? Pode ser o 2. 4. Velocidade do projétil. Mas, Robson, isso aqui é bomba. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou apagar. Não tem nem mais espaço.
Eu vou apagar onde? Vou apagar essa parte aqui da bomba, tá legal? Então vou apagar a parte da bomba, que aí já está registrado ali, depois você copia com mais calma. Então olha só como é que é a mesma ideia. O projétil está aqui, canhão, né? Então tem um canhão aqui. Tá? Eu vou desenhar um canhão, tentar fazer um canhão bonitinho aqui, mais ou menos. Tá feinho, mas tá bom. O projétil sai daqui. Esse aqui é o projétil. Então ele sai com a velocidade do projétil. Beleza? Então aqui, ó, considere desprezível o atrito. Robson, sempre vai acontecer? Sempre. Então, assim, a gente sempre vai considerar nesse iniciozinho, nesse tópico aí, despreza o atrito. Porque se tiver atrito aqui, de repente o canhão não vai para trás. Tá legal? Eu deveria conhecer esse atrito. E aí já quebra toda a ideia. Então esquece aí. O cara atingiu, o canhão vai vir para cá. Velocidade de recuo do canhão. Tá vendo que é a mesma ideia da bomba? Antes o canhão parado, soltou o projétil. O projétil sai, o canhão recua. É o mesmo da bomba, é o mesmo que 2 patinadores em pista de gelo. São esses 3, assim, eu devo lembrar em outro momento, que agora eu estou tentando lembrar, de mais alguns exemplos assim que cobram muito isso. Então, o que vai ficar? Aí aqui, gente, M1 e M2. Vamos botar aqui bonitinho então. Seria como? Né? Quantidade de movimento antes. Vamos escrever agora como você vai botar na prova para mim, né? Porque eu que vou corrigir. E aí você vai querer mostrar que sabe, né? Normal. Claro, né? Ó, quantidade de movimento do sistema antes. 0. Por que 0? Porque o canhão está parado. Quantidade depois. Vai ficar massa do projétil, velocidade do projétil, P projétil, tá bom? Mais, aí, massa do canhão, vamos botar MC, massa do canhão. Aqui, gente, ele já pediu o módulo. Aí aqui, tem várias coisas. Se você não quiser botar o menos ali, você vai achar menos na resposta. Menos vai aparecer na resposta. Só como ele pediu em módulo, esse menos vai desaparecer no produto final. Aí é consideração, então não precisa ficar enrolado para isso não, tá? Tem que desenrolar, física tem que ser fácil, não precisa ser difícil, tá? Antes é igual a depois, você vai botar isso para mim, mesmo porque eu também não vou estar preocupado aqui nesses detalhes, tá? Antes é igual a depois, beleza, então 0 vai ser massa do projétil, velocidade do projétil, menos a massa do canhão, velocidade do canhão. Um é igual ao outro, então ó, massa do canhão, velocidade do canhão, é massa do projétil, velocidade do projétil. Pronto, acabou. Tu já me mostrou que sabe o que você está fazendo. Tá? Sem botar vetorzinho, porque apesar de ser, não estou menosprezando ser vetor. Eu estou, para qual grupo a gente está interessado? Para o ensino médio. Esse é o meu escopo. Tá claro? Se a gente fosse pegar para um ensino superior, aí o linguajar seria diferente. Tá claro? Não é porque é NAP, não. Isso aí é o discurso. O discurso todo que eu estou dando aqui, eu dei na 1203 e 1205. Tá claro? Então, para que vocês entendam o que eu acho que é importante. Tá? Então, vou ficar massa do canhão. Massa do canhão é dada, né? Ó, 2 vezes 10 ao cubo. Velocidade do canhão, é o que ele quer, é o recuo, né? Velocidade do canhão. Massa do projétil, 4. Velocidade do projétil, 6 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, velocidade do canhão. Gente, aqui é 600, tá? Vou tirar da notação científica. Então, aqui é 600, dá 2.400. Sobre 2.000, né? Porque 2 vezes 10 ao cubo é 2.000. Pronto. 0 vai embora com 0. 24 sobre 20 dá 1,2, se eu não estiver errado. Então, a velocidade do canhão, 1,2 metros por segundo. Pronto, já achou em módulo logo. Ah, Rob, se você não bota esse negócio de menos aqui, eu não sei como é que seu professor explicou, né? Vai ver que ele, isso não está errado, não. Nada disso está errado que você fizer, tá legal? Mas se você não bota menos aqui, você acha menos aqui. Não tem problema, porque ele pediu o módulo, vai acabar dando 1,2, tá legal? O menos só aparece porque o projétil sai em um sentido e o canhão recua em outro sentido. Tá claro, gente? Então aqui a gente hoje, né, demos uma passeada muito interessante nessa primeira parte. Impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso e conservação da quantidade de movimento. Aí vai lá, Robson, pô, cria uma situação aí louca em que a coisa aconteça, sei lá,
Vem que nem eu já vi uma vez, um cachorro entrou dentro de um skate que estava em movimento. Alguma coisa assim, ou o skate parado. Aí, se o cara tem um movimento inicial, aqui não vai ser 0, tá? Mas assim, gente, vamos primeiro focar nessa modalidade de exercício. Que modalidade é essa? Volto a repetir para a gente fechar e amarrar isso aí de vez. Bomba 0 ou astronauta. Astronauta também é clássico. Astronauta, um tá preso ao outro, de repente um empurra o outro. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Tá claro? Outro exemplo também que eu já cobrei muito em prova, esse exemplo aqui, ó. Que a gente também, eu já fiz até esse ano. Bloquinho A, preso por uma mola, bloquinho B. Aqui tem um fio. É legal? 2 bloquinhos ali, A e B, acoplados entre eles uma mola, um fio. Corta o fio. Pá. Primeiro, o que vai acontecer? Os dois bloquinhos vão sair em sentidos opostos, né? O A vai vir para cá, o B vai vir para lá. Então, o que você vai... Robson, pô, porque, assim, o aluno pensa muito assim, Robson, você só fez o canhão. Se você botar esse aqui, já é mais difícil. Não é nada mais difícil, é o mesmo princípio, pô. O que aconteceu com o canhão, com a bomba, é o que vai acontecer ali. Situação inicial, 0, porque 0 tá todo mundo parado inicialmente. Situação posterior, MAVA, vetorialmente, mais MBVB. E iguala, porque ali continua sendo isolado de forças externas, você vai chegar, filho, exatamente a isso aqui. Tá claro, gente? Então essas são, ó, canhão, astronauta, bomba, esse sisteminha aqui, são esses que são os caras que são pra gente bem interessantes. É isso, galera. Então agora nós vamos, nosso próximo encontro, a gente vai bater agora a gravitação também. Tá? Feito gravitação, fecha uma frente da física. Aí depois vai ficar força centrípeta. E eu não sei se tem mais alguma coisa. Força centrípeta. E colisões. Então, nosso próximo encontro vai ser colisões. Colisão tem um negócio que eu adoro, que chama de troca de velocidade, que eu vou cobrar aqui na prova. Tá legal? Você não vai precisar fazer. Eu vou ensinar um negócio que tu não vai precisar fazer aquela. Se o professor seu já chegou, tem umas calculeiras toda para troca de velocidade, eu vou falar que aquilo ali não precisa. Se você sabe os detalhezinhos, que é o que eu vou cobrar na prova, tu converge para seguir. Então, próximo encontro, colisões. Depois, nós vamos fazer força centrípeta. E aí, para fechar, gravitação. Tá? Ou seja, nós temos ainda mais uns 3 momentos aí, no mínimo, para que você tenha todo esse passeio pela física. Nada disso, tudo que eu falei aqui, vai ser contemplado, o professor seu também vai falar, ou já falou, mas todos esses 4 tópicos, agora, colisão, força centrípeta e gravitação, vai estar dentro do escopo da prova. É isso, gente.